Quero saudar os amados irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? A todos que acompanham o nosso trabalho no canal Sementes da Fé de Hortolândia, aqueles que já se chegar, seja bem-vindo, e todos aqueles que já são inscritos, muito obrigado por estar acompanhando o nosso trabalho. Todo sábado temos o estudo preparado para levar um pouquinho do conhecimento da palavra do Senhor através de referência bíblica. Quem já acompanha o trabalho sabe que nós trabalhamos dentro de referência bíblica, todo o respaldo que a Bíblia nos traz, e colocamos as nossas opiniões. Nós, quando eu digo dentro dessa base de referência, porque levamos o básico, digo nós porque somos igreja. Nossa igreja chama Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Semente da Fé de Hortolândia, e quero levar esse estudo com a permissão do pastor, recebendo a benção dele e autorização de estar levando os estudos para quem acompanha o nosso trabalho, nossa gratidão. E hoje será, dentro do nosso trabalho de estudo, um título um pouquinho, vamos dizer assim, não vou dizer que é polêmico, mas pode afetar a estrutura de quem não conhece a palavra de Deus, e pode ficar um pouquinho surpreso, e até mesmo porque sabemos que nem todo mundo é evangélico, nem todo mundo tem a palavra como prática, e sabemos que nem todo mundo tem esse conhecimento daquilo que vamos levar no estudo de hoje, através do título e daquilo que é necessário, porque pregamos somente a verdade, porque a palavra de Deus é verdadeira e ela nos traz respaldo. E assim como de costume dentro desse trabalho de estudo, nós levamos didaticamente, tematicamente, e como estávamos falando do estudo anterior sobre aquele que vê anjos, vê demônios, se você que está chegando ao nosso canal, seja bem-vindo. Saiba que nós temos um trabalho de estudo numa playlist. Ele tem vários vídeos preparados, vários estudos, melhor dizendo, dentro dessa playlist, e todos ele vem decorrente àquilo que é didático, desde o povo de Israel, desde o sacerdote, leis e mandamento, em tudo temos falado e levado através da referência bíblica o trabalho bem didático e passo a passo até chegarmos às questões espirituais, que são os anjos. E como na semana anterior foi quem vê anjo vê demônios, hoje estamos titulado a um título um pouco forte, um pouco, como eu disse, pode abalar por aquele que não tem conhecimento, ou até mesmo aquele que não são cristão. Não quero afetar ninguém, mas quero trazer apenas aquilo que é verdadeiro, que o título é Idólatras, Doutrinas de Demônios. É isso mesmo, já que falamos quem vê anjos vê demônios, e estamos numa questão espiritual, vamos aprender um pouquinho na simplicidade, naquilo que é base, daquilo que não agrada ao Senhor, daquilo que se cultuava de demônios, através da idolatria. E vamos trabalhar dentro de referência bíblica. Mas antes disso, vamos fazer uma oração. Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado, Senhor, eu lhe peço, Senhor, sabedoria, entendimento, Pai. Eu lhe peço que eu levo, Senhor, a cada um dentro do conceito, Senhor, da Tua palavra e da referência, Senhor. Que cada um pode ter um entendimento, Senhor, que aqui não estamos afetando ninguém e nem atingindo o Senhor, mas sim levando na simplicidade, Senhor, através da Sua palavra, aquilo que somente Tu diz, Senhor. Somente a Tua palavra, Senhor, é verdadeira, e somente a Ti, Senhor, nós glorificamos e honramos, e cultuamos e levamos o Teu grandíssimo nome, Senhor. E aquilo que será ministrado através do estudo, Senhor, que todos possam entender, porque será uma pequena ministração, Senhor, para entendimento de todos, que todos abram os ouvidos espirituais e abram o coração e a mente para entender, Senhor, que não buscamos atingir ninguém, mas sim levar a verdade através da Sua palavra.
Assim eu lhe peço, Senhor, neste sábado, nesse estudo, embaixo de oração, porque sabemos que Tu é Deus. Senhor, agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém, amados? Vou levar para vocês o esboço, e dentro do esboço é muito importante para vocês já ter a compreensão daquilo que trará de referência. Porque o esboço ele já é a entrada de chave para vocês compreenderem que realmente a idolatria é uma doutrina de demônios e não agrada ao Senhor, e é necessário levar, porque o mundo espiritual, assim como está nos estudos anteriores, seres celestiais e as questões dos anjos, né, de que nós sabemos que há uma guerra, que os anjos são guardadores, mas também sabemos que tem dentro desse mundo espiritual daquilo que os anjos caídos, se você quiser acompanhar, está na playlist, e você vai compreender que já foi levado em estudo que os anjos caíram. É um terço e está sobre, ele pareia sobre a terra e nos atenta, e ele teve uma transformação e muitos se tornaram demônios. Mas enfim, o esboço está dessa maneira: idolatria, substantivo feminino, culto que se presta a ídolos, sentido figurado, amor excessivo, admiração exagerada. Idolatria, uma prática decorrente por atitudes humanas, culto a deuses pagãos, imagem de escultura, oferta e sacrifício a ídolo, oferecido a demônios, nome rotulado a esconder a face do demônio, pois os mesmos demônio, diabo e Satanás transfiguram em anjo de luz. Idolatria, um pecado condenado, abominável aos olhos do Senhor. Costume religioso de povos e nações. Cultua a idolatria induzido pelos seus líderes, que esconde a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Idolatria, doutrinas de demônios. Amém, amados? E eu quero levar para vocês aquilo que, primeiramente, Paulo escreveu uma igreja muito perturbada, que ela teve vários problemas, e Paulo, através desta carta, orientou a igreja de Corinto, porque Corinto era uma igreja muito complicada, sabendo que Corinto era na Grécia, e eles tinham os seus deuses pagãos e adoração a alguns deuses. E a orientação de Paulo vem bem dentro daquilo que é o contexto do esboço. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e 20. A orientação e o questionamento de Paulo para a própria igreja, levando a eles a compreender, que diz assim: mas que digo, um questionamento, que sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Outro questionamento. Antes digo, uma afirmação, que as coisas que eles sacrificam, sacrificam-nos a demônios e não a deuses, e não a Deus, perdão. Eu não quero que sejais participante com os demônios. Vou repetir. Primeiro, Paulo ele faz um grande questionamento à igreja, aquele povo que era adoradores de deuses pagãos. E esses deuses pagãos são através de ídolos, através de imagem, através de deuses gregos que todo mundo conhece, os deuses que são bem conhecidos pelas questões deles serem Zeus, enfim, esses deuses que eles tantos são admiradores, e que diz... Olha o que diz, olha o questionamento. Mas que digo, que sacrifício ao ídolos é alguma coisa? Um questionamento muito forte. É alguma coisa? E Paulo afirma, essa afirmação é muito interessante, que ele diz: antes digo que as coisas que eles sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então, o que Paulo estava afirmando, que atrás de uma imagem há um demônio. É isso que ele está afirmando.
que toda imagem, toda idolatria, toda adoração, tudo aquilo que cultua a ídolos, a imagem, a tudo aquilo que os deuses pagãos, há um demônio. Ele estava afirmando isso. Paulo afirma que ele não queria que o povo da igreja sejasse participante dos cultos com demônios, seja participante com os demônios, não seja adoradores a ídolos, até mesmo porque se nós formos no Salmo 106, 37 e 38, isso é uma prática antiga daquilo que foi colocado nos bolsos, melhor dizendo, desde os povos, nações, daquilo que os líderes levavam eles a sacrificar a demônios, e havia um sacrifício que está em Salmo 106, 37 e 38, diz: sacrificavam seus filhos e filhas ao demônio, e derramava sangue de seus filhos e filhas, sacrificava eles a ídolo de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Por isso que você vê muito questionamento das pessoas alguns que têm a prática de ler e não entender o contexto, questiona por que o Senhor permitiu que crianças e que tudo aquilo acontecia, e por que o Senhor destruía os outros povos e zelava pelo povo de Israel. É por essa prática que os povos sacrificavam seus filhos e suas filhas ao demônio. Isso era abominável aos olhos do Senhor, e conduziu alguns povo de Israel, desde Judá e Israel, também a essa prática. Sabemos que Salomão se perdeu por ter casado, enfim, ter muitas concubinas, relacionou com muitas mulheres, e muitos eram pagãs, vinha de povos, de nações pagãs, e realmente elas tinham como prática a adoração a ídolos, e isso era oferecido a Moloque, e esse sacrifício se colocava os filhos e as filhas, e isso para o Senhor era abominável. Por isso que o Senhor destruía tantos os povos pagãos, até mesmo porque em toda essa relação de que os povos antigos, né, desse período desde quando Israel, né, que ainda não era Israel, mas enfim, o povo se perdeu a esse caminho. Se nós vemos pela prática de Acabe, alguns reis, Josias, outros reis que se perderam, enfim, todos eles também foram sacrificar Baal, Azerá. Azerá é uma deusa chamada Rainha do Céu, se algo assemelha com os dias de hoje. Azerá era uma deusa pagã, e ela é chamada Rainha do Céu. Baal, nós sabemos que era da riqueza, enfim, que ele era dos filisteus, mas em tudo isso, saiba que são deuses pagãos que levou muito o próprio povo de Israel até essa adoração. Por isso que quando Paulo, novamente, sabendo que o povo antigo tinha se perdido, orientou Timóteo, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz: mas o Espírito expressa e diz que em tempos posteriores, olha só o que está dizendo Paulo a Timóteo, uma carta que ele enviou ao seu discípulo, que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espírito enganador e a doutrina de demônios. Ele já estava orientando Paulo a Timóteo, porque essa prática já era antiga. Por isso que ele diz, mas o Espírito diz que em tempos posteriores, assim relacionando desde Acabe, desde Josias, desde alguns reis que se perderam, que davam ouvidos ao espírito enganadores, que esses espíritos enganadores ensinavam uma doutrina de demônios, levando a eles a cultuar a ídolos, a cultuar, e essa prática
dentro daquilo que Paulo estava orientando, é para que eles não permitissem mais, levando eles a não a se apostatar da fé, não deixar a fé em Deus e não se postar a viver embaixo de doutrina de demônio, porque mesmo no período de Paulo, no período já passando a situação do povo de Israel, já vindo a nova aliança, desde Jesus sendo o Salvador, desde Jesus se apresentando a Paulo através do Espírito Santo relatou que o Espírito disse e orientou para que eles não se apostassem da fé, porque antigamente eles tinham a prática de viver essa doutrina de demônios adorando a ídolos. E isso é abominável aos olhos do Senhor. Olha só o que diz em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31, que diz de tal maneira: não a paz, não a paz, assim como o Senhor, porque tudo é abominável ao Senhor, que ele detesta. Fizeram elas como os deuses, pois até os seus filhos e suas filhas queimavam aos deuses. É bem abominável, porque essa prática, no Deuteronômio, quando o Senhor pediu para Moisés, que era para ele não a paz, não apartar, né, melhor dizendo, assim como para o Senhor, porque tudo é abominável ao Senhor. É abominável, o Senhor não aceita, não adianta acreditar que essa prática de adoração a ídolos, de tudo aquilo que eles tinham como cultuar a deuses, porque a questão aqui, os ídolos deles são deuses, são imagem de escultura, são dentro dessa prática, porque já tinha ocorrido com Moisés a prática do bezerro de ouro. Então, tudo que leva que o Senhor, ele abomina esse culto, essa adoração, essa reverência a ídolos, porque ele sabe que essa prática, eles entregavam filhos e filhas, eles faziam rituais de cortar, até mesmo de levar à morte filhos e filhas, entregando a ídolos, a deuses pagãos, a adoração à imagem, aquilo que o homem colocava como escultura sobre os bosques. A Bíblia diz que Acabe levantou um poste com a imagem de Azerá e Baal, e isso tudo era oferecido às crianças como oferta, o seu sangue, e era abominável aos olhos do Senhor, e é até hoje. A adoração a ídolos é abominável aos olhos do Senhor. O Senhor não aceita. Ele deixou isso como regra, como orientação, levando a Moisés que deixar nas Escrituras que é abominável, porque ele detesta, e fizeram elas como aos deuses. Então todos os deuses que não, porque o Senhor não dá honra e glória a ninguém. Não há Deus. Já naquele tempo, já tinha adoração aos deuses, como eu disse, a Baal, a Moloque, a Zerá, rainha do céu. Tinha muita adoração, e todos eles, a Bíblia relata que atrás de uma imagem, há um demônio. Então é abominável, não é aceitável pelo Senhor. E isso vai ter grande consequência. E essa prática tanto era no passado, tanto é hoje, no presente, como no futuro. Até mesmo porque aquilo que é abominável ao Senhor, há uma condenação. Olha só o que diz no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. E o restante da humanidade que morreu por praga e não se arrependeu das obras de suas mãos, eles não pararam de adorar demônio e a ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem nem ver,
nem ouvir e nem andar. Eu estava expressando agora que o bezerro de ouro, Acabe fez sobre o bosque, Azerá, Baal, adoração, e ele está dizendo que isso, o restante da humanidade, que isso realmente ainda vai continuar essas práticas, e que aquele que não morreu por praga e não se arrependeu das suas obras, eles não pararam de adorar demônios e a ídolos. Então, atrás de um ídolo, atrás daquilo que é levado pelo homem a criar uma imagem, há um demônio. Porque o Senhor mesmo diz que eles não pararam de adorar demônios e aos ídolos. Sabemos que aquele que tem a imagem, não estou aqui julgando, nem estou relacionando nada pessoal, mas sim daquilo que os líderes levam. E nós sabemos qual é a religião que leva essa adoração ídolo. Eu posso levar isso como conhecimento, porque eu tinha o meu pai, que era devoto, e tinha minha mãe, que era devota. E eles morreram devotos, eles acreditavam nesses ídolos. É impressionante que a minha mãe era devota de São Sebastião. Eu ainda era menino, não conhecia a verdade. O meu pai era devoto de Aparecida. E minha mãe, se eu lembro, quando menino, desde até... porque minha mãe faleceu nova e eu tinha acho que 20 anos. E até ao tempo que eu me converti, deu uns 33, por aí, 32, 33 anos. E eu lembro que até esse período que minha mãe viveu, ela acendia uma vela e colocava um cafezinho para São Sebastião. E eu não entendia muito, mas depois que eu conheci a verdade, meus familiares, a maioria tem essa prática, né? Meu pai vivia em Aparecida do Norte. Como eu estou dizendo, não estou julgando, estou apenas relatando aquilo que é verdadeiro. E minha família, todos, só eu acho que sou evangélico. Ou eu mais 3 pessoas no máximo. E todos são totalmente idólatras e adoradores a ídolos. Eu já passei para alguns, mas eles não dão muito ouvido. Na casa do meu tio tem várias imagens, um quarto cheio de imagens. E eu lembro que minha mãe, ela acendia essa vela, e depois que eu aprendi a verdade, eu comecei a questionar por que acender vela naquilo que é luz, né? Se eles não estão na escuridão, para que se acende vela se eles são luz? Mas não, se acende vela porque eles são demônios e estão na escuridão. Por isso que é essa prática de acender vela, porque a Bíblia relata que atrás de um ídolo, daquilo que tem de adoração a ídolos, a imagem, eles realmente se acende vela e não há necessidade, já que a própria Bíblia nos diz lá em 2 Coríntios, quando Paulo também, relacionando aos problemas que tinha a igreja de Corinto, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, Paulo diz que e não é de se admirar que Satanás, o próprio, se disfarça de anjo de luz. Ele se disfarça, ele faz as pessoas acreditar que ele é um anjo de luz, que ali atrás daquela imagem, daquilo que as pessoas têm como idolatria, como ídolos, e esses demônios que estão atrás, escondidos, como foi relacionado no esboço, ele transpassa que é anjo de luz. Mas não, quem é luz não precisava de vela. Se ele é luz, para que ele precisa da vela? Para que ele precisa que acenda a luz? Porque ele vive na escuridão. É bem fato. E minha mãe tinha essa prática de acender vela, de colocar o cafezinho, e o mundo espiritual é bem perplexo, porque realmente o café sumia, era impressionante. Mas assim, eu só estou relacionando porque eu tenho como relacionar isso para vocês, autoridade de dizer, porque eu estou dizendo da minha própria família.
Então eu sei hoje, conhecendo a verdade, espero que eles um dia venham a conhecer a verdade, leia a palavra de Deus ou acompanhe o trabalho e tenha como prática a palavra de Deus para o seu entendimento e abrindo os olhos da verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Eu tive que aprender a verdade através da palavra de Deus. Mas eu nunca fui, não sei se já o Senhor já tinha plano na minha vida, eu nunca fui de frequentar, porém o presbítero Adriano, ele sempre me dizia que eu era um à toa, né? Ele brincava, porque ele sempre foi evangélico, assim, num período muito longo, ele é muito mais tempo, tem mais de 30 anos de evangélico, e eu não queria saber nem da religião, da religião A nem B, eu acreditava só em Deus e mais nada, e enfim, isso era. E ele dizia que eu era um à toa, que eu não era nem ateu e nem tinha fé, que eu era um à toa, porque eu não acreditava nessas questões dessa prática da minha mãe, dessa prática do meu pai, de viver na Basílica de Aparecida, e eu não aceitava, achava que isso era bobeira, eu achava que não tinha, esse mundo espiritual não existia. Mas enfim, vim conhecer a verdade e só comecei a acreditar e ter a fé mesmo a partir do momento que eu me tornei cristão. Isso foi um encontro com Cristo que realmente eu tive esse encontro e as coisas mudou assim de uma maneira que alimentou uma fé, criou-se uma fé dentro de mim daquilo que eu tive como experiência com o Senhor. Mas eu não era nenhum participante, mesmo que a mamãe tinha essas práticas, para mim tanto faz ou tanto fazia, para mim não fazia diferença nenhuma. Eu acho que tem muitos que são assim, mas na verdade, na real, daquilo que é relacionado das referências bíblicas, desde o povo que oferecia a criança, desde do povo de Israel, que desde o de Acabe, tantos outros reis que se eu não me engano, acho que foram 40 reis e foram poucos que agradaram a Deus, porque tinha essa prática de envolver ídolos, desde Salomão, e essas questões era abominável aos olhos do Senhor, dos tempos antigos, na nova aliança com Jesus. Tudo se relaciona, porque atrás de uma imagem há um demônio, e está bem claro daquilo que Paulo orientou a igreja de Coríntios. E mais o Senhor, ele, em todo esse tempo, o Senhor, ele vence o inimigo e ele dá ordenança a destruir altares. É que hoje, pela questão de nós vivemos num país laico, que é o direito das religiões, nosso país é um dos poucos países do mundo que o Estado é laico e tem a libertinagem e a liberdade religiosas, que aqui dentro do nosso país pode todas as religiões, todos podem ter a sua prática de fé, e nós respeitamos, não estamos aqui para julgar, apenas trazer aquilo que é referência. Por isso que eu disse que é bem pesado, mas é necessário, porque é bíblico, até mesmo porque a ordenança do Senhor é que realmente deriva os altares, e é lógico que nós hoje não faremos isso porque vivemos embaixo da lei dos homens do Estado laico, mas naquele período, se você ler o livro de Juízes, vai ver que o pai, acho que era o pai de Gideão, tinha a prática também de fazer, o pai de Abraão, se eu não me engano, também tinha a prática de fazer ídolos, e Deus deu ordenança a Gideão de derribar os altares de Baal, enfim, e também está no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 14, que diz: arrancarei do meio de ti, isso dizendo para o povo de Israel, arrancarei do meio de ti os teus potes sagrados e derrubarei todos o vosso ídolos e a cidade idólatras. Isso o Senhor estava usando a boca de Miqueias, ou profetas, daquilo que ele ia fazer, porque se você ler o contexto, vai ver que o povo de Israel estava realmente idolatrando vários deuses, não somente Baal, mas tinha outros deuses pagãos, e fazendo das cidades uma idolatria.
E isso era, como é abominável aos olhos do Senhor, ele disse que iria derribar. Ele ia derrubar, porque essa prática era bem levada aos bosques, uma cidade inteira de adoração. Hoje as coisas mudou um pouco, hoje, como foi relacionado no livro de Apocalipse, o próprio Senhor vai condenar e o próprio Senhor ele vai condenar os idólatras e parte dele. Hoje o homem não está mais com essa ordenança em mãos, mas no tempo de Israel ele sim levou aos profetas e ordenança que derribasse sim os altares, porque era ídolos e havia essa idolatria que nunca foi agradável ao Senhor. Até mesmo porque esse povo de Israel, que tanto se perdeu esse caminho, não é à toa que o Senhor permitiu, está também aqui na playlist de Judá desolado, Israel e Judá desolado. Se você buscar na playlist, você vai ver que o Senhor permitiu que Nabucodonosor vencesse, porque o Senhor nunca permitiu que Israel perdesse a batalha, né? E quando vamos entender isso, que tudo foi permissão do Senhor por causa dessa desobediência. Quando vamos no livro de Reis, 1 Reis, sabemos que Finéias, o filho de Eli, os dois filhos de Eli perderam a arca na batalha, e a arca ficou entre os filisteus, e ali, quando esteve a arca nas mãos dos filisteus, o Senhor ficou próximo a Egon, e um deus pagão dos filisteus, se não me engano é Edom, alguma coisa assim, se eu tiver errado me perdoe, mas relaciona alguma coisa assim. E o Senhor, quando ficou próximo, a glória do Senhor sobre essa estátua, essa imagem, quando ela estava de pé e quando a glória do Senhor estava no templo pagão, a estátua perdeu os braços, perdeu as pernas, caiu dobrado e só ficou com o corpo. E quando os filisteus chegou lá, o Senhor enviou pragas, pandemia, e muitos morreram dentro daquela cidade que estava os filisteus e outros povos que eram unidos aos filisteus. Eles caíram em grande temor, porque o Senhor é poderoso e o Senhor, a glória dele levou realmente a levar essa pandemia, essas pragas sobre o povo morreu, ficou muito doente, e eles que fizeram de tudo para se livrar, acho que 8 meses com a arca do Senhor, não sabia como se livrar, enfim, até que levou e desceu pelo carro de boi e entregou ao povo de Israel, porque essas questões daquilo que o Senhor deu ordenança a derribar, o Senhor, além dele não se agradar, e ver se você não relaciona isso aos dias de hoje. Para você que não tem prática de ter conhecimento da palavra do Senhor, olha o que está escrito em Amós. O que o Senhor já levava para o povo de Israel, e vê se não relaciona aos dias de hoje, da religião que nós conhecemos, daquilo que tem a prática de colocar os ídolos sobre o altar, daquilo que é abominável aos olhos do Senhor, e o que o Senhor relaciona, que está em Amós capítulo 5, versículo 21 e 22, que diz assim: palavras do Senhor, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes, mesmo que você me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Se você conseguir relacionar a tal prática de quem, da religião, de todos, não é só uma não, das religiões que leva essas festas religiosas para ídolos, né, daquilo que
A Bíblia relaciona, porque se você também lê o contexto, vai ver que o Senhor está falando de ídolos, está falando de adoração a deuses, dentro dessa questão de Amós, o que o povo de Israel estava fazendo. Ele diz: eu odeio e desprezo suas festas religiosas. Se nós compreendemos as festas religiosas daquilo que é tradicional no nosso país, tanto no mês de julho, já sabemos do que o Senhor está dizendo. Já sabemos que festas são essas. E ele diz: não suporto as suas assembleias solenes. As festas solenes, assembleias solenes, são os grandes cantos, as grandes festividades, né? Disso, se nós formos para o norte, desde a adoração dos bois que lá tem. Enfim, sabemos que há outros tipos de assembleia, né? Assembleia é cultuar, para quem não sabe o que significa assembleia, é cultuar. Então, essas reunião, melhor dizendo, assembleia é reunião, então, mas quando se reúne, se tem essa prática de cultuar. E mesmo que vocês me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas, porque é abominável aos olhos do Senhor, ele odeia e despreza. Então não é eu, não é particular a mim, estou relacionando para vocês dentro da referência. Se você que é da religião que tem essas práticas, desde do catolicismo, do candomblé, do umbanda, tudo aquilo que relaciona, você não tem religião, mas tem a prática de adorar ídolos, saiba que é abominável, saiba que o Senhor não recebe. Não estou dizendo eu, mas a palavra, porque o Senhor não dá honra, glória a ninguém, e somente a Ele. Nós somos adoradores ao Deus vivo, Deus de Israel, porque assim está escrito e assim nós temos como conhecimento de doutrina daquilo que nós acreditamos na palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é verdadeira, porque ela é a Bíblia relacionada àquilo que o Senhor nos orienta, e criamos nisso. Então, respeito a todos. Se você acha que você está no caminho certo, a Bíblia diz que há dois caminhos. Se você acha que assim deve ocorrer e que eu estou errado e que a Bíblia está errado, não cabe a mim julgá-los. Continue achando nessa prática, porque você foi ensinado errado, e os líderes pagarão por isso, porque está conduzindo você a uma prática que é abominável aos olhos do Senhor, e atrás de uma imagem a demônios. Mas enfim, até mesmo porque, para finalizar sobre esse estudo, está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, olha o que Paulo orienta ao povo. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. A idolatria é algo abominável ao Senhor, algo que desagrada, algo que o Senhor não recebe, algo que o Senhor deixa bem claro que ele odeia e despreza. Haverá consequência, serão condenados, é prática de pecado, e atrás de uma imagem há demônios. Está bem relacionado no livro de Coríntios, que se cultua demônios, porque isso eles levavam a ofertar crianças, desde o sangue, a morte, ofertava a Maloque, ofertava adoração a Baal, a Zerá, rainha do céu, há muitos outros, Balaíns e outros como Egon, e todas essas práticas, todos esses deuses pagãos, esses deuses antigos, hoje nós vemos outros tipos de ídolo. Hoje são chamados de a rainha do céu, a gente conhecemos e sabemos quem é. Se você não está acreditando que isso é relacionado com a rainha do céu, o livro de Jeremias, se eu não me engano, 40 e 44. Se você quiser lá ler e ver que ele relaciona sobre a rainha do céu, ele vai dizer que Azerá era a rainha do céu. E se não me engano, em 2 Crônica, só não vou lembrar o capítulo, mas parece que também em 2 Crônica
também se fala da Zerá, que era a rainha do céu. Mas enfim, não estou aqui para julgar, não estou aqui para falar da sua fé e nem julgar a sua religião, e muito menos querer levar você a ser condenado, porque a palavra de Deus diz que somente o Senhor condena e salva. Não ai de mim que queira condená-los, mas a palavra de Deus é a referência bíblica. Eu levo aquilo que é referência. Desde quem está acompanhando o trabalho sabe que em tudo, didaticamente, a gente veio desde o povo de Israel, aí chegamos nas questões espirituais, falamos dos anjos, agora estamos falando do demônio. E no próximo estudo, eu acredito que o Senhor me dá sabedoria e entendimento e levarei sobre as manifestações demoníacas, daquilo que a Bíblia nos traz e os seus poderes, as possessões, até mesmo para vocês verem que com isso não se brinca. É algo muito sério, como foi relacionado no estudo anterior, que há uma guerra espiritual, os anjos e demônios, que os anjos estão para nos proteger, através que o Senhor dá ordenança aos anjos, que nós sejam caminhados por esse caminho de luz, o caminho da verdade e busca da nossa salvação. Mas os demônios, o diabo, Satanás, ele quer de todas as formas, essa guerra espiritual é nos condená-lo, levar na sua condenação ao inferno. Para quem não acredita que existe inferno, vai ter estudo sobre o inferno. Enfim, realmente há condenação para aqueles que têm essas práticas. E não adianta, a Bíblia diz que Deus não dá ninguém por inocente. Por isso que hoje, com essa ferramenta, você pode conhecer um pouquinho da verdade. Pode ser que você, dentro da sua religião, não tenha a prática e eles não levam a verdade para vocês, somente adoça, né, a palavra de Deus para vocês acreditarem somente naquilo que é fantasioso, para vocês não conhecerem a verdade realmente. E olha que eu não estou nem dizendo sobre os 10 mandamentos daquilo que o Senhor disse para não fazer imagem de escultura. Mas enfim, acho que está em Êxodo capítulo 20, mas enfim, entenda que o que eu trago é referência bíblica. Amém? Esse é um estudo didático, temático e com referência bíblica. Eu só relaciono e levo para vocês as explicações daquilo que a Bíblia me traz de respaldo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Saiba que esse estudo é necessário, é forte, o tema é muito forte, mas é verdadeiro, porque realmente a idolatria é doutrina de demônios. Deus abençoe, espero que todos tenham compreensão, sabedoria e entendimento. Se você achar que deve criticar e não concordar, direito seu, não estou julgando você nem condenando, só estou lhe mostrando a verdade, pois a palavra de Deus é a verdade. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um estudo concluído, Pai, nessa tarde, Senhor, nesse dia de sábado, Senhor, levando, Senhor, a Tua verdade, a veracidade, Senhor, daquilo que é Tu que diz na Sua palavra, Senhor. Que nada venha de mim, Senhor, apenas as explicações, Pai, mas que tudo o Senhor nos traz referência e respaldo. Que sabemos, pois, Senhor, que tudo aquilo que é idolatria é condenável, é abominável, e que o Senhor, levar a eles, Senhor, o julgamento, Pai. Não estamos aqui para julgar ninguém, pois o Senhor somente, Pai, tem o juízo em suas mãos, levando a condenação e a salvação, Senhor. Pedimos que todos aqueles que há de ser participante e dentro desse estudo venha se converter e conhecer a veracidade da Tua palavra, Senhor. Conhecendo, Senhor, assim como eu lhe conheci, Pai. Assim lhe agradeço por mais estudo concluído e agradeço, Senhor, por mais esse dia. Em tudo, Senhor, darei glória a Ti, pois só Tu é digno de toda adoração. Somente a Ti, Senhor, pois a Ti não dá honra e glória a ninguém, e somente Ti é o Deus Todo-Poderoso do céu e da terra e toda a criação, porque tudo criou. Assim agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor.